Estamos apresentando A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Bom, a semana passada nós estávamos falando sobre a neurociência e as expressões da arte dentro da neurociência. Falamos da vida de Van Gogh e hoje o Dr. Rodrigo Caron veio nos falar de mais um caso muito interessante. Qual seria, Dr. Caron? Olá. Olá! É o caso de um paciente que confundiu a sua mulher com o chapéu. Bom, aí complica, né? É uma situação bastante complicante, mas ela envolve também uma fundamentação do ponto de vista neurológico. Então, o paciente estava numa consulta com seu neurologista, Oliver Sacks, e justamente esse autor refere essa história, né? No livro O Homem que Confundiu a Sua Mulher com o Chapéu, e relata a dificuldade dele na hora de sair da consulta em localizar a esposa. E ele olha para um cabideiro de chapéu e confunde o cabideiro com a sua esposa. Meu Deus, e como é que terminou isso? Então, existe todo um estudo em cima dessa forma de alteração, né? Normalmente a pessoa apresenta uma consequência de reconhecimento, uma dificuldade de reconhecimento das referências, principalmente de imagens de rosto, que é uma função extremamente especializada na nossa cognição. O nosso sistema nervoso, ao longo da nossa evolução, apresentou essa necessidade de configurar como se fosse um reconhecimento de identidade do outro. Tá. E como é que surge essa doença? Da onde que ela vem? Tem uma explicação ou não? Ela pode ocorrer por vários fatores. Como é normalmente está relacionada a uma região extremamente específica, localizada normalmente no hemisfério temporal direito do cérebro, ela pode ser caracterizada por várias etiologias. Então, várias doenças podem gerar essa síndrome neuropsicológica. Então, vou deixar todo mundo louco agora. Diga quais são as doenças. Neurosífilis, por exemplo, é um vírus que afeta o sistema nervoso central, né? Ele ocorre por vários fatores, por exemplo, transmissão por DST. O que é DST, doutor? Doenças sexualmente transmissíveis. Então tá aí, ó, tá explicadinho. Vamos lá. Ou também por uma lesão, no caso, traumatismo crânioencefálico. Bateu o carro, bateu aquela parte da cabeça e acaba apresentando essa síndrome, né? E aí, a ideia é que justamente nessa condição limitante, né, de reconhecer a imagem do outro, a pessoa acaba confundindo, trocando com objetos, trocando com o rosto de outras pessoas, sobrepondo, como se ela estivesse literalmente vendo uma sobreposição de imagens, mas não o rosto para ela reconhecido. E como? Tem cura isso ou não? Então, a prosopagnosia, o nome dessa síndrome, ela pode ser tratada ao longo do tempo, mas não existe nenhuma técnica tão específica para reabilitar. Ou seja, se a mulher dele é um chapéu para ele reconhecer, ela tem que sempre andar com o chapéu na mão. Porque daí, né, ela fala amor, tal, com o chapéu na mão. É interessante na reabilitação neuropsicológica o recurso de próteses cognitivas, né, aparatos que compensam a dificuldade que a pessoa apresenta em não reconhecer diretamente o rosto da pessoa. Então, se criam mecanismos como fichas, cartazinhos pequenos para poder ter um reconhecimento de quem é aquela pessoa, normalmente do convívio familiar. Me diga uma coisa, tem um filme muito bonito, eu não vou me lembrar o nome, se alguém lembrar, por favor, me lembre. É aquela moça que sofre um acidente de carro e todo dia era o mesmo dia. Isso. O que aconteceu com aquela moça? Então, ali ocorreu uma injúria cerebral, ela bateu a cabeça, né, teve um traumatismo crânioencefálico e consequência disso foi estar perdendo essa habilidade de tanto ter uma noção de continuidade do dia a dia, quanto uma limitação, digamos assim, no reconhecimento das pessoas mais recentes na vida dela. E aquilo pode acontecer, como aconteceu com eles, de todo dia o rapaz se apaixonou. Isso. E todo dia ele teria que se apaixonar por ela novamente e mostrar o amor dele por ela, até que eles tiveram filhos e ela começou meio que ter recordações, leves recordações, mas todo dia ele tinha que se apaixonar. Vai ter um monte de mulher batendo cabeça depois desse filme aí só pro marido, né? Isso. Tá todo dia querendo mostrar amor pela esposa. Uma forma de ter a referência. O carinho. Mas ali uma evidência
tanto quanto exagerada, mas existem casos realmente que a pessoa acorda um dia de manhã e de repente não lembra quem ela é, qual é o lugar onde ela está, quem que é a pessoa que está ali perto dela. Normalmente são afecções da memória anterógrada, né? Que é a memória que você tem como recurso para poder acompanhar a rotina de vida. Então tá aí, olha. Toda semana nós vamos tentar trazer o Dr. Rodrigo Caron para falar sobre a neurociência. É um assunto muito amplo, muito vasto e vai ter um lugar sempre aqui no nosso programa para estar trazendo novidades. Caron, muito obrigado. Até a semana que vem. Nós aguardamos você. E você não saia daí. A arte de fazer amigos, com Alexandre Rodrigues. Mande e-mails para produção@artedefazeramigos.com.br.